Boa noite a todos e a todas. Hoje eu tenho 19 horas e 18 minutos. Então aqui na nossa live de número 50 e 5 de Jacobilinho. Cinquenta em casa, perdão, comentando o dia a dia. E hoje vamos conversar com a deputada Jota Dantas. Deputada, se a senhora tiver o celular aberto no bonequinho verde que tem aí, um bonequinho verde, deputada. Deputada, se tiver o celular aberto no bonequinho verde que tem aí, um bonequinho verde. Boa noite, deputada. Tá me ouvindo? Oi, Paulo, boa noite. Estou ouvindo sim. Tudo bem com você? Deputada, primeiro, muito obrigado por estar aqui comigo. Seja muito bem-vinda. É um prazer falar com a senhora. Tudo. É um O prazer prazer é falar com todo a meu, senhora. Paulo. Deputada, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, super bem. Muito obrigado. O prazer é todo meu de estar aqui nessa live com você. Quero, inclusive, agradecer o convite, por conversar aqui sobre o cotidiano, como você diz, né? Sobre o dia a dia. Muito Eu bom. que, eu que agradeço, deputada. É a live de número 56 do Vitalidade comentando no dia a dia. E a senhora é a agenda deputada do Conversa Banca. Deputada, a primeira pergunta que quero fazer à senhora é para a senhora fazer um resumo. Quem é a senhora Nanda? Como a senhora Nanda chegou a deputada estadual? Oi, Paulo. Mais uma vez, boa noite a você, boa noite a você que nos assiste pelo Facebook de Paulo. Quero agradecer muito o convite de estar aqui com você. Muito bom, assim,
A gente vê pessoas como você se desafiando a, a discutir política, porque eu já respondo a tua pergunta de como que eu cheguei até aqui, mas eu acho muito interessante pessoas que gostam da política. E você, eu tava dando uma stalkeada no seu Facebook, você entende de tudo, Paulo. Eu estava vendo você comentar a pesquisa, né, dos números, dos candidatos. Então, isso é tudo. E você tem uma compreensão do geral da política. Então, isso para mim é muito importante. Um jovem como você, todo interessado na política, olha, é fantástico. Mas, meu querido, quem é Isolda Dantas e como é que eu cheguei a deputada? Olha, Paulo, eu não sei que idade que você tem, mas eu acho que eu comecei a fazer política antes, mais jovem do que você. Porque fazer política é isso que você faz, né? Você faz política, você usa suas redes sociais para comentar, para emitir opinião. E na minha época, não tinha Facebook, não tinha essas coisas, então a gente ia para o meio da rua mesmo, né? Eu nasci em Ipanema, eu nasci em Patu, me criei em Ipanema, eu cheguei muito bebezinha em Ipanema, e eu digo que eu nasci politicamente em Mossoró, porque eu vim fazer na época era segundo grau, né? Hoje é ensino médio, eu vim fazer ensino médio aqui em Mossoró e já vinha com a veia, né, do movimento estudantil. Eu já lá em Ipanema eu já discutia sobre o PT. Então eu sempre fiz parte dos movimentos sociais, Paulo, sempre, sempre. Comecei com o movimento estudantil, depois eu fui para a faculdade, eu sou graduada em Ciências Sociais pela nossa querida Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Logo que eu fui presidenta do DCE da UERN, e quando eu saí, já quando eu estava para sair da UERN, eu me encontrei com o feminismo. Você sabe que eu sou feminista, né, Paulo? E, e aí depois que terminei a faculdade, eu fui convidada para trabalhar com mulheres rurais. E aí trabalhei 10 anos, Paulo, com mulheres rurais. Foi um aprendizado muito lindo, muito interessante. Na verdade, eu vivi na zona rural até meus 8, 9 anos. Então, esse mundo do rural me encanta muito, porque eu vivi isso, né? Eu estudei, eu tive minha infância na zona rural, então esse mundo do rural tem tudo a ver comigo. Então, quando eu voltei para a zona rural para trabalhar com mulheres, para mim foi uma descoberta muito grande. Então, eu trabalhei 10 anos com mulheres rurais e depois, porque aí eu sou militante da Marcha Mundial das Mulheres, e a partir dessa minha militância, eu fui convidada para trabalhar no governo Lula em 2010 e trabalhei no finalzinho do governo Lula e trabalhei o primeiro governo Dilma. Trabalhei também com mulheres rurais. Quando eu voltei para Mossoró, eu fui secretária da Cultura por um ano e pouco, e o PT tinha a vice-prefeitura aqui em Mossoró, e em 2016 eu fui candidata a vereadora pelo PT, o PT me convidou para ser candidata, então eu fui eleita vereadora em Mossoró. E fizemos um mandato, porque, Paulo, eu sou assim, eu sou muito intensa naquilo que eu faço, sabe? Eu me entrego completamente, eu quero que as coisas sejam muito bem feitas, eu sou muito exigente no que tem que. Eu sempre digo que é possível fazer melhor, né? Para a gente nunca se acomodar naquilo que a gente fez. Então, em 2017, que foi o meu primeiro ano de vereadora, a gente foi eleita a melhor vereadora do ano e também a mais produtiva. Então, a gente fez muitas batalhas juntos, com outros vereadores de oposição. Eu fui líder da oposição. Inclusive, lutamos muito sobre o tema de pessoas com deficiência, sobre o tema da juventude, dos rurais. E em 2018, o PT tem sempre uma prática de convidar as suas lideranças para ser candidata nas eleições. Então, o PT me convidou para ser candidata a deputada estadual. E aí, meu amigo, eu confesso que foi um desafio gigante, assim. Eu disse, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu não vou saber fazer isso. E, na verdade, a nossa campanha foi muito bonita.
a gente conseguiu assim conversar com o estado inteiro. Nós fomos eleita a deputada mais votada da governadora, da coligação da governadora. A gente conseguiu, a gente teve voto em 166 municípios do Rio Grande do Norte. Só falta um município, Paulo, umzinho que não votou em mim, que foi João Dias. Mas foi uma campanha muito bonita, muito militante, né? Muito acreditando na política. E aí nós tivemos quase 33 mil votos. Mossoró teve uma importância imensa na minha vitória, quase um terço, quase um terço da nossa votação saiu de Mossoró. E aí eu fui eleita deputada, um desafio gigante, porque ser vereadora, né, é muito importante, mas ser deputada você tem que ter um olhar mais amplo, você tem que fazer política para o estado inteiro. Então, eu digo que o primeiro ano a gente foi se desafiando, né, a essa coisa, e eu considero que a gente conseguiu vencer o ano de 2019 com muita qualidade no nosso mandato. Aí veio a pandemia, que aí foi que nos assustou muito, e como é que a gente, como deputada, pode contribuir com o povo de Mossoró, com o povo do Rio Grande do Norte. Aí foi que a gente trabalhou. Nós trabalhamos muito, 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 mas acho que eu tenho certeza que a gente deu a nossa contribuição para esse tempo de pandemia. E estamos aqui, Paulo, é, tentando discutir política, querendo que as pessoas compreendam que política é uma coisa boa, que é possível fazer política pensando nas pessoas e afastar essa ideia de que da politicagem, né? É possível, a política é a única ferramenta, e você que entende muito de política sabe disso, política é a única ferramenta capaz de transformar para melhor a vida das pessoas. Porque, Paulo, quando eu digo que tudo tem a ver com política, né? Quando o lixo não passa, porque tem a ver com a política. Se a escola não está boa, a unidade de saúde não está boa, tudo isso tem a ver com política. Então, quando a vida está boa, quando a política está boa, a vida tende a melhorar. Quando a política está ruim, como é o caso de agora, a vida tende a ficar muito difícil. Mas é isso aí. Então, isso é a história de Isolda. Eu sou filha de agricultor familiar. Meu pai mora na zona rural até hoje. Minha mãe já não está mais entre nós há muitos anos. Eu sou mãe de Pedão, tenho um filho de 15 anos. Isso aqui, sou uma pessoa muito simples, né? Gosto de morar no lugar que eu moro, sempre morei no mesmo lugar. E estamos aqui fazendo política para o bem. E agora fazendo essa live com você, olha que coisa bacana. E eu agradeço muito, deputada. Agora nós temos que correr, porque infelizmente tem o almoço e a senhora deu o documento. E tem muita coisa a perguntar, deputada. Mas vamos começar a falar um pouco do mandato da senhora. Ano passado, a senhora vai em reuniões ali no final do ano para discutir as emendas da senhora ao orçamento do Senado do Estado. O que estudou dessas reuniões já deu alguma coisa dessas reuniões já da básica, deputada. Perfeito, Paulo. Muito obrigada pela sua pergunta. As nossas emendas, primeiro, você sabe disso, é que cada deputado e deputada tem direito a um recurso, né? Que são as emendas. Cada deputado tem direito a 2 milhões para indicar no orçamento. Para quem está nos assistindo, não é que a gente pega do dinheiro, a gente indica no orçamento geral, como você disse, e a gente faz indicações. A gente, Paulo, em todo esse meu processo, eu nunca andei sozinha, né? Eu nunca achei que é possível chegar em lugar nenhum só. Eu sempre achei que na política o coletivo é muito importante. Então, eu sempre fiz parte de movimento, eu sempre fiz parte, né, de coisas coletivas, assim, de grupos de mulheres e tal. Então, quando eu fui parlamentar, eu sempre achava que as coisas tinham que ser coletivas também. Você tem ideia, Paulo? O meu mandato, ele tem, ele tem coordenação. As decisões do meu mandato, ele passa por um processo de conversar com outras pessoas.
E no tema das emendas, nós fizemos várias reuniões para decidir para onde a gente deveria enviar as nossas emendas. Nós fizemos reuniões no Belo Horizonte, nós fizemos reuniões no Abolição 2, fizemos reuniões no Nova Vida, fizemos reuniões com os líderes comunitários e também com alguns prefeitos, especialmente o Panema, Grossos, depois eu vou contar a você como é que foi a história de Grossos. Então, nós fizemos toda uma estruturação. Então, nossas emendas foram para o hospital. Qual eram essas reuniões? As reuniões eram para perguntar para as pessoas para onde era que a gente deveria enviar as emendas. Então, nós enviamos emenda para o Hospital Rafael Fernandes, para o Tarcísio Maia, para a recuperação da... Isso foi as definições das reuniões. Para a quadra lá do Hermógenes, na abolição, para contribuir com o esporte lá no Nova Vida, na ideia de com a escola estadual lá da FUNCERN, e nós enviamos emenda para, na verdade, foi para a Cultura de Grossos, que era a Casa da Cultura, e enviamos emenda para o Panema. Quando chegou a pandemia, Paulo, houve um processo de que todos os deputados, e foi um movimento muito grande, para que nós, deputados, pudéssemos destinar nossas emendas para a saúde, para que pudesse, nessa situação de desespero, a gente pudesse salvar o máximo de vidas possíveis. Então, nós remanejamos as nossas emendas para a saúde, nós remanejamos 1,5 milhão dessas emendas para a saúde. Então, nós mantivemos as emendas para o Tarcísio Maia, para o Rafael, e aí a gente, não estava previsto a gente ter emenda para a Liga do Câncer aqui em Mossoró, aí nós remanejamos recurso para a Liga do Câncer, nós remanejamos recurso para o Hospital de Apodi, para o Hospital de Pau dos Ferros e para o Hospital de Currais Novos. Qual era o sentido disso? Principalmente Apodi e Currais Novos, ou Apodi e Pau dos Ferros. Quanto mais esses hospitais pudessem criar leitos de UTI e criar leitos de clínicos, mais ia desafogar aqui Mossoró. Então, nós fizemos uma consulta nessas reuniões. Aí teve indicações para uma casa de conselho comunitário, que essa nós vamos cumprir. Teve para a Fundação José Augusto, né, para que a gente pudesse ajudar nos editais culturais. E qual é a nossa perspectiva, Paulo? Como nós fizemos o remanejamento das emendas para a Covid-19, e foi muito importante, porque inclusive a Liga já recebeu, Pau dos Ferros já recebeu, Currais Novos já recebeu, o hospital deve receber nesses próximos dias. O nosso compromisso é que no próximo ano a gente possa recuperar esse debate que nós fizemos com esses grupos, tanto na perspectiva da cultura e como na perspectiva dos conselhos comunitários, que foi um compromisso que eu assumi com os presidentes de conselho da gente construir, da gente garantir um espaço do governo estadual para os conselhos municipais. Então, foi um processo muito interessante, muito coletivo, no sentido da gente definir as nossas emendas. Então, esse sempre foi um debate, as decisões das emendas não foi uma decisão monocrática da parlamentar, foi uma decisão ouvindo as pessoas, porque eu acho, Paulo, que quando a gente escuta mais, a gente tem mais chance de acertar, né? Então, é um pouco disso que a gente vai construindo o nosso mandato, escutando muito. É claro que a gente pode errar, porque nós somos, os humanos são passíveis a erro, mas eu acho que quando a gente escuta mais, a gente tende a errar menos, né? Mas essa é a nossa perspectiva, errar menos. Deputada, tem muito comentário aqui, eu não vou ler porque não tem pergunta, mas agradecer a todo mundo que está assistindo. Sou Milagre, Josilene Moraes, Marcinho Emanuel Moraes, Lavaede Diógenes, Tatiana Danta, Camila, enfim, minha mãe, Taraputoso, Débora e Deputada,
antes de falar dessa questão da pandemia, é que ele fazer uma pergunta, porque ano passado, na reforma da Previdência Nacional, o PT, a governadora, foi muito crítica, combateu muito. E agora, ela vem com a reforma da Previdência Nacional, porque e indica que a reforma dela é mais dura do que a federal. Não teria sido melhor, deputada, é que ser o lado partidário e a única reforma nacional, porque a governadora, naquele momento, foi contra, e agora está mandando uma reforma que acredita é pior. Então, Paulo, muito obrigada por essa sua pergunta sobre a reforma, né? Eu acho bem interessante. Eu acho, Paulo, que nesse processo da reforma, primeiro, eu continuo sendo contra a reforma que Bolsonaro aprovou, enviou, porque, na verdade, o que ele enviou para o Congresso era muito pior do que a que foi aprovada, porque, na verdade, Paulo, nós estamos tendo um país governado pelo Congresso, porque o nosso país está à deriva, né? E a proposta que o presidente mandou para o Congresso era muito perversa, e teve, de fato, no Congresso teve muitas mudanças, como tirar, por exemplo, os rurais da proposta, né? Um conjunto de ações que partiram dos movimentos sociais para amenizar a proposta perversa de Bolsonaro. Eu continuo sendo contra a proposta a reforma de Bolsonaro. E aí existe, na verdade, Paulo, uma desinformação muito grande sobre a proposta que foi enviada para a Assembleia. A primeira proposta de Bolsonaro, ela obriga os estados a fazer reforma. Isso é muito importante. Segundo, é importante entender de que foi no governo de Rosalba e no governo de Robson que teve uma retirada do FUFI, Paulo, de 1,2 bilhão. Eu vou dizer de novo, o FUFI é o fundo que daria sustentação à Previdência. Foi retirado no governo Rosalba e no governo Robson 1,2 bilhão da Previdência do Rio Grande do Norte. Então, nós só estamos fazendo essa reforma porque, primeiro, é obrigatório, mas poderia ser completamente diferente se não tivesse tido essa retirada no governo Robson, no governo Rosalba e no governo Robson. Isso é bem interessante a gente entender, né? E é interessante a gente entender de que é preciso comparar as duas reformas. Quando a gente compara, a gente vai ver que a reforma de Fátima não é, como estão dizendo, mais dura do que a de Bolsonaro. Vou dizer para você, na reforma de Bolsonaro, ele coloca um escalonamento de tarifa que começa com 7,5%. Não existe nenhum servidor federal que ganhe um salário mínimo para se aplicar a alíquota de 7,5%. Não existe. Os servidores federais, eles ganham acima de 4, 5 mil reais acima. Então, é uma pegadinha que Bolsonaro colocou de botar esse 7,5%. Uma outra coisa que é importante pensar, Paulo, é que a reforma estadual, a Previdência Nacional Geral, que a gente chama, ela tem 3 contribuintes. O Estado no geral, né, a nação, ela tem o servidor e ela tem o empresariado que contrata. Na Previdência Estadual, só tem 2 contribuintes, o servidor e o Estado. O Estado contribui com o dobro que o servidor contribui. Por exemplo, hoje, o servidor contribui com 14, o Estado contribui com... Aí o Estado deposita 28. Porque previdência é um pacto de geração. Ou seja, eu contribuo hoje para quem está perto de se aposentar, ter direito de se aposentar. Então, quando eu chegar no direito de me aposentar, vai ter que ter gente lá atrás contribuindo. Quando essa proposta de previdência foi pensada, era assim: 3 servidores ativos era suficiente para garantir lá na frente que uma pessoa pudesse se aposentar.
e a Previdência não fosse deficitária. Hoje, Paulo, nós temos da mesma quantidade de servidor ativo, a mesma quantidade de aposentado. Então, a conta não fecha. Sempre fica faltando 2 servidores para contribuir, para poder pagar o aposentado que está lá na frente. Todo mês, Paulo, o Estado tem que botar mais 140 milhões para completar a folha dos aposentados. Então, essa conta não fecha. Então, nós temos que entender a diferença da Previdência estadual para a situação da Previdência Geral. A Previdência Geral tem muitos devedores. A Previdência Regional não tem. A Previdência Estadual não tem. O único devedor deveria ser Rosalba e Robson, que tiraram 1 bilhão e 200 milhões do fundo. Então, nesse sentido, aí eu acho importante comparar, né, as reformas. Primeiro, na reforma de Fátima, as mulheres se aposentam com menos anos do que da reforma de Bolsonaro. As professoras também. Mas vamos passar, e sem falar nas regras de transição, inclusive para pessoas com deficiência, o tema das pensões. Quando a gente vai para as alíquotas, hoje um servidor ativo já paga, certo? Normal. O que vai começar a pagar de novidade são os servidores inativos, ou seja, os aposentados. E qual é a ideia? Começa a contribuir, já que não tem os 3 ativos para contribuir, os aposentados vão passar a contribuir nessa proposta. A partir de R$ 3.050 que uma pessoa ganha, um aposentado, ele vai começar a contribuir. Se ele ganhar 3 mil, vamos imaginar que você vai se aposentar e você vai ganhar R$ 3.500. Esses 12% que é o que a pessoa vai começar a contribuir, não vai ser aplicado em cima dos R$ 3.500. Ele vai ser aplicado em cima do que passa, ou seja, em cima de R$ 450. Por isso que as pessoas estavam apavoradas, achando que ia pagar uma fortuna. Não, vai ser em cima do que passa. E, Paulo, é justo quem ganha mais pagar mais. É isso que está na proposta. Então, na verdade, existe uma desinformação de dizer que a Previdência enviada, a Previdência Estadual, ela é mais danosa do que a de Bolsonaro. Não é verdade. E uma outra coisa é, a Previdência, a proposta da Previdência, ela está na Assembleia desde fevereiro de 2020. Logo que nós retomamos os trabalhos, que a gente sempre retoma em fevereiro, a governadora enviou a proposta da Previdência e os deputados todos poderiam ter enviado emendas. O fato é que nós chegamos na situação do prazo que vamos ter que votar, mas, Paulo, eu digo a você, porque eu comparei as reformas, e não é verdade, existe uma confusão de informações acerca desse tema da Previdência. É obrigatório, a governadora é obrigada a fazer a reforma, e dentro das condições que ela encontrou o Estado, essa reforma é a possível, né, para que as pessoas continuem com o direito de se aposentar. Não é certo alguém que contribui o tempo todo não poder se aposentar. Por isso que é necessário ter um ajuste, porque, de fato, houve uma retirada muito profunda do fundo, e esse fundo precisa ser retomado para que, quando a gente chegue para se aposentar, a gente tenha condição de fazer isso. Deputada, ainda no governo do Estado tem mais uma pergunta. A primeira pergunta é: o governo do Estado está muito dependente do nacional. E o nacional, ele ajuda, mas ele perde contrapartida. E o governo Batman é um governo ideologicamente diferente. Até que ponto a governadora continua ainda de ponta a ação que a sua pauta ideológica invoca um Estado do Rio do Norte está mais em curso? Olha, Paulo,
eu acho que a gente tem que entender assim. É claro que todos os governos eles têm ideologias, né? E todo mundo tem ideologia. Você tem a sua, quem está nos assistindo tem a sua. Não tem esse negócio de alguém dizer assim, eu não tenho ideologia. Todo mundo tem. Porque mesmo quando você fica calado diante de uma injustiça, você está exercendo a sua ideologia. Então, todo mundo, não há um indivíduo apolítico, não há um indivíduo inerente, não é um indivíduo inércia à política. Todos nós fazemos política. Nós fazemos política dentro da nossa casa, nós fazemos política na nossa escola, na associação, no bairro, em qualquer lugar. A gente faz política. Não existe esse negócio de dizer assim, eu odeio política. Ao você afirmar que odeia política, você está fazendo política, né? Então, vamos partir disso aí. O governo, ele é testado nas urnas, né? E ele ganha dentro de uma democracia frágil, mas é a que temos, né, Paulo? Então, falando do ponto de vista do governo Fátima se relacionando o, com o governo federal, que é um pouco disso que você falou. Na minha opinião, eu acho que, nesses momentos, é bem importante que, como chefe de Estado, tanto Fátima como Bolsonaro, principalmente em tempos de pandemia, não pode colocar a sua ideologia acima de tudo. Digo a você, a forma que o governo Bolsonaro encarou o tema da pandemia, enfrentando a ciência, enfrentando os governadores, na minha opinião, ele está fugindo da sua responsabilidade de chefe da nação para enfrentar uma crise profunda, que não é só sanitária, é uma crise econômica, uma crise política que a gente está vivendo no Brasil, como também uma crise sanitária. Então, são 3 crises envolvidas que aí a gente pode chegar à conclusão que nós estamos numa crise sistêmica, por exemplo, como alguns autores colocam isso. Agora, o que eu quero dizer é, você pode governar como chefe de nação, sem necessariamente colocar a sua ideologia na frente de tudo. E eu digo, por exemplo, a governadora Fátima nunca se negou a conversar com o governo federal. Todos os ministros que vieram, todas as portas que foram abertas pelo governo federal, a governadora, na condição de governadora, tem a obrigação de seguir para ver se vem coisas para o Rio Grande do Norte. O que não pode, Paulo, é, por exemplo, um presidente vir ao Rio Grande do Norte e fugir completamente da diplomacia que sequer convidar a governadora. Isso não pode. Isso é colocar a ideologia acima de qualquer coisa. Coisa que a governadora Fátima nunca fez. Todas as vezes que vieram ministros aqui, inclusive ela já foi a Brasília muitas vezes, no sentido de, ela tem ideologia, mas na hora de que é para tomar decisão sobre o governo do Estado, na condição de chefe de Estado, ela tem a obrigação de seguir adiante. Não colocar a sua ideologia. Não, só porque eu não gosto de Bolsonaro, então eu não vou, de jeito nenhum, atrás de recurso federal. Fátima nunca fez isso. Nunca fez. E nem é para fazer. Não é para fazer. Por isso que eu acho que, disso que você está falando das ideologias, eu acho que a ideologia não tem sido um problema para o governo do Estado em buscar recursos do governo federal. E que é necessário, porque, na verdade, nós vivemos em entes federados e parte do recurso, né, do governo do Estado vem dessa partilha, né, que é a nossa República. Mas deixa eu dar um exemplo, deputada, para a senhora entender. Um bom monumento, que é bom de ajuda a estado endividado, que o NN1 ele existe em contrapartida a
privatização, investa como KN, como Boticai. O governo do Estado, mesmo se não gosta de privatização, estaria disposto a privatizar a KN para receber mais recursos do governo federal. Não, isso você trouxe um exemplo que eu acho brilhante. Na minha opinião, isso aí, e aí é onde você. Eu estou exatamente o que eu estava dizendo. As ideologias, todo governo tem ideologia. Por exemplo, esse plano de ajuda aos estados, ele é, né, na veia a ideologia do Estado mínimo. Então, por exemplo, quando se coloca, e não só em relação a privatizações, viu, Paulo? O plano de ajuda para os estados, ele coloca não ter aumento para servidor, política de austeridade na veia, como a gente fala, privatizações. Então, esse tipo de coisa que eu acho um equívoco profundo, porque vamos comparar. E aí eu acho que é nesse momento, Paulo, que a gente tem que fazer o debate do Estado mínimo. Porque o plano de ajuda que o governo federal determinou, inclusive lá atrás, para ajudar os estados que estão endividados, inclusive o governo Robson começou isso, buscando um Estado mínimo. Agora, você imagine, Paulo, o Estado mínimo, ele só serve para alguns momentos, né? Porque, vamos lá, se a gente tivesse se o Estado mínimo ele fosse de fato acontecer, na época da pandemia, quem iria salvar as pessoas? Eu, particularmente, não vi ninguém sair pedindo UTI ao mercado. As pessoas foram pedir a UTI ao governo do Estado. Ajuda às empresas e aos bancos, ninguém foi pedir a Bolsa de Valores, foi pedir ao Estado. O governo Bolsonaro destinou trilhões de reais para ajudar os bancos. Então, o Estado mínimo é mínimo para os pobres. É isso que eles defendem, esse mínimo que esse plano coloca. E esse mínimo que os que defendem o Estado mínimo propagava, porque em período de pandemia você não viu ninguém defendendo o Estado mínimo, ele é apenas para os pobres, porque para os ricos é o Estado botando dinheiro nos bancos e é o Estado empurrando o dinheiro que ele tem para privatizar a saúde e privatizar a educação. Por que é que muitos querem o fim do SUS? Dizendo que o SUS é pesado. Por que que na época da pandemia não foram pedir leitos de UTI ao mercado? Não, nós temos que continuar defendendo o Estado grande, grande para quem precisa dele. E quem precisa dele, Paulo, você sabe que é você, que sou eu, que é a classe trabalhadora. Então, esse exemplo que você fala de ajuda para os estados é colocar uma faca no pescoço dos estados, para que ele, cada vez com política de austeridade, cada vez ele se torne mínimo, mínimo para alguns, não para todos. E esse todos, na verdade, é a maioria que precisa do Estado. Porque a prefeitura, o governo do Estado e o governo federal tem que estar à disposição para as pessoas que precisam dele. E foi exatamente na pandemia que foi provado, Paulo, que o SUS é importante, que o Estado não pode ser mínimo, porque precisa ajudar todo mundo, na economia, porque agora o setor de turismo está precisando, porque os artistas vão precisar. Então, essa ideia de Estado mínimo caiu a máscara. Por isso que eu acho muito brilhante esse exemplo que você deu aí, do plano de ajuda aos estados endividados, porque ele veio exatamente a calhar para a gente dizer que esse Estado mínimo, que esse plano busca, ele tem que ser, ele não é suficiente, e a pandemia mostrou exatamente que ele não é suficiente. A bateria vai descarregar. Paulo, me dê 1 minuto para eu carregar meu celular. Ok, deputada. Só 1 minutinho que eu já vou pôr aqui. Eu já ponho aqui na... Aqui já vai dar certo. É só pôr aqui no celular ou no computador. Dá certo. Já podemos continuar. Eu acho que já vai dar certo. A gente ainda tem quanto tempo, deputada? Para mim passar da hora. Espera aí, deixa eu ver que horas agora. Eita, a Camila está dizendo que eu tenho mais... Que horas agora?
Falta 5 para 8, mas acho que a gente pode ficar mais uns 10 minutinhos conversando. Está muito Muito boa a conversa. obrigado. A senhora é candidata a prefeita de Mossoró. É candidata. Oi. O que não pode faltar no debate da eleição desse ano? Então, eu sou pré-candidata a prefeita de Mossoró. Nós temos feito um debate muito interessante, Paulo, com vários partidos aqui de Mossoró. Nós temos feito debate com o PROS, com o Avante, com o PV, com outros partidos que a gente está conversando. Nós fizemos, Paulo, vários seminários online, não sei se você chegou a acompanhar, seminários sobre gestão pública, sobre desenvolvimento, sobre mobilidade, né, sobre cultura, sobre educação, sobre saúde. E eu compreendi que você me perguntou o que é que não pode faltar nos bairros de Mossoró, não é isso? Nesse sentido, eu acho, Paulo, inclusive nós lançamos uma plataforma e eu quero que você participe dela, que é uma plataforma Mossoró de toda a gente. Nós queremos ouvir as pessoas. O ideal para nós era que a gente pudesse ir nos bairros, reunir as pessoas, escutar, mas isso a pandemia não permitiu. E aí a gente teve que fazer via online, virtual, e lançamos essa plataforma para a gente, as pessoas poderem ir lá e dar propostas e tal. Pelo que eu tenho acompanhado dos nossos seminários, e do retorno que a gente tem tido da plataforma, eu acho que tem duas coisas que eu acho que é muito importante nos bairros. Uma é o tema da saúde, porque sem saúde as pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas não conseguem estar bem. Então, e eu acredito, inclusive isso foi uma questão que foi muito discutida no nosso seminário, é que a prefeitura precisa investir em saúde básica. E saúde básica é se antecipar à doença. Porque se a gente fizer um investimento em saúde básica e a gente conseguir com que as pessoas possam se antecipar à doença, é o melhor investimento que um poder público pode fazer para a sua população. Então, esse tema da saúde é muito importante. E um outro tema muito importante é o tema da segurança. Alguém deve dizer, você deve estar pensando, mas segurança é de responsabilidade do governo do Estado. É verdade. Mas não é exclusivo. Mas eu estou falando também de prevenção. Porque, Paulo, quando a gente, hoje, inclusive, eu fui visitar uma escola que está sendo reformada, a escola de Ser Rosado, e a escola tem uma quadra, a escola está ficando super bonita. Você tem educação de qualidade, você tem um espaço que os jovens possam ficar dentro da escola, como, por exemplo, os institutos federais, é muito importante. Então, esse tema da educação é muito importante para a nossa juventude, porque envolve educação, envolve esporte, envolve cultura. Isso a escola tem que propiciar para a juventude. E isso tem tudo a ver com segurança. Então, o governo do Estado tem que fazer sua parte da segurança mais ostensiva e a prefeitura tem que fazer a parte da antecipação, né, em relação à segurança pública. Não se faz segurança pública só com polícia. Nós vamos estar enxugando o chão com a torneira ligada. Então, meu querido, na minha opinião, eu diria 3 coisas que seria muito importante a gente fazer um debate com a população, considerando o seguinte: a população tem o problema e também tem uma sugestão, tem uma alternativa àquele problema. Então, por isso que é bom escutar as pessoas. Aí tem 3 coisas, outra coisa que eu ia falar, que é mobilidade. Nós precisamos pensar essa cidade para as pessoas e não para carros. Por isso, pensar, primeiro tapar os buracos, né? Depois, pensar a ideia dos fluxos de que as pessoas fazem. Seja cadeirante, seja quem anda de bicicleta, seja quem anda a pé, seja um conjunto de pessoas. Porque, na verdade, quem precisa chegar nos lugares, Paulo, não são os carros, são as pessoas. Quem tem compromisso, quem trabalha, são as pessoas. Então,
o trânsito, a mobilidade dessa cidade não pode ser baseada apenas em resolver o problema dos carros. Nós temos que pensar em resolver o problema das pessoas. Mossoró é uma cidade que tem muita moto, tem muita bicicleta, tem gente que anda a pé. Então, tem que pensar uma mobilidade nessa perspectiva. Então, eu diria que essas três coisas, saúde, segurança e mobilidade, talvez sejam três temas que, como nós estamos falando, Paulo, que nós queremos fazer uma cidade para toda a gente, eu acho que são temas. Agora, acima de tudo isso, tem o tema do emprego, mas eu estou falando porque emprego ele não é gerado necessariamente pela prefeitura. A prefeitura pode contribuir com a vinda de empresas, com a geração de emprego, mas não é essencialmente, não é a prefeitura que oferta o emprego, além dos empregos públicos e terceirizados. Quando a gente fala de desenvolvimento econômico e de geração de emprego, nós estamos falando de empresas, né, que possam vir com emprego digno, não com emprego precário, mas com emprego com condição de receber pessoas, inclusive, com muita acessibilidade, com muita inclusão, que é isso que a nossa cidade precisa. Oi, deputada. Nesse momento eu queria ser mágico para parar o relógio, porque a gente está daqui a pouco vai terminar e vai ficar tanto assunto bom que a gente não vai poder falar aqui. Mas, falando ainda de Copacabana 2020, ainda é impossível ali um PT ainda que veja partido como democrata, solidariedade. Se eu vou me juntar. Se é possível se unir com os democratas? E solidariedade. Essa conversa com quem e com solidariedade de Alisson Bezerra, ou não? Olha, essa é uma pergunta que todo mundo faz, viu, Paulo? Você está. Mas você quer danadinho, você, né? Deixa para outra pergunta. Mas então, meu querido, olha, esse tema da junção das oposições, eu acho que ele. É isso que eu sempre digo a mesma coisa, assim. Eu sempre acho que na política as coisas são possíveis quando elas são sinceras, né? Quando elas são reais. Então, eu acho que eu continuo acreditando na junção das oposições, mas não no todo dela, Paulo. Eu acho que nós temos em torno de 10 candidaturas, né? Não acho que vai juntar todo mundo. Acho que é possível juntar uma parte, né, dessas oposições. Aí eu não vou aqui adiantar para você, porque a política, até dia 16 de setembro, ocorrerão as convenções, né? E acho que, como eu estou dizendo, acho que é possível a junção de parte da oposição, mas não acredito na junção de todas elas. E acho que temos mais afinidade com alguns desses da oposição, e vamos ver se o diálogo faz a gente avançar, né, nesse sentido de unir a oposição. Acho que é muito importante essa junção, até porque Mossoró não tem segundo turno, né? Se Mossoró tivesse segundo turno, o cenário era outro, então, por isso a necessidade de ter a junção de alguns da oposição. Nós estamos abertos ao diálogo nesse sentido de contribuir para a união dessa oposição. Deputada, antes de terminar, antes de fazer o novo de volta, que a senhora vai falar uma palavra, uma frase curta. Pode fazer uma pergunta sobre 2022. Em 2022, em vez de ter candidato, ou vai apoiar alguém? A presidente. A presidente. Olha, Paulo, eu vou defender que o PT tenha candidatura. Agora, isso é um debate que ainda vai acontecer, passa também pelo resultado das eleições de 2020, entendeu? Passa pelo conjunto de forças que vão se somar nesse processo, né? Então, eu acho que tem muita coisa ainda. Eu particularmente acho que o PT deveria ter candidatura, mas eu acho que esse é um debate que vai se desenrolar
depende de muitas coisas, depende da conjuntura, depende, tem tem muitos pedidos de impeachment do governo Bolsonaro, tem muita coisa para acontecer até 2022, mas hoje, posso até mudar de opinião, mas hoje eu defenderia que o PT tivesse candidatura à presidência da República. Eu acho que o PT hoje, o PT é um dos maiores partidos da América Latina, né? Tem uma militância, tem um projeto para o Brasil. Então, agora isso depende de muita conversa, né? Tem partidos parceiros, como o PSB, como o PCdoB, como a Rede, como o PSOL, como o PSTU, são partidos muito parceiros nessa frente de esquerda, que eu acho que é isso que. E a gente não pode entrar numa conversa já dizendo que tem uma candidatura e que não abre, né? Então, meu amigo, eu acho que tem muita coisa para acontecer na política até 2022, mas eu espero que o Brasil encontre o seu rumo até lá e depois de lá. Um bate-volta, deputada Vladimir. Vamos lá. Vereadora Isabel Montenegro, presidente da Câmara de Mossoró. Olha, eu tive uma convivência como vereadora com Isabel, uma convivência muito eu no lugar da oposição e ela na situação. Tivemos muitos embates na Câmara, mas também eu respeito muito como chefe de poder aqui em Mossoró. Eu sou uma pessoa que respeito muito os poderes, principalmente o legislativo, porque fiz parte dele. Tenho muita honra de ter sido vereadora dessa cidade. Isabel tem o meu respeito, porque eu era no meu lugar de oposição e ela no lugar de situação, mas se respeitando como duas vereadoras que Mossoró elegeu. Ei, perfeita, Cláudia Regina. Cláudia Regina, eu gosto muito de Cláudia. Cláudia é uma pessoa que eu nunca tive um convívio muito próximo com Cláudia, mas eu tenho muito respeito por ela. Eu gosto muito de mulheres que fazem política, mulheres inteligentes, mulheres que têm força, que têm garra. Então, Cláudia, eu tenho uma admiração por ela, pela determinação, né, que ela tem em fazer política. Então, eu tanto respeito como admiro a força, né, e a determinação que Cláudia tem. Larissa Rosato, ex-deputada estadual. Larissa, eu gosto muito de Larissa, que a Larissa tem um carisma muito grande, né? É uma liderança aqui de Mossoró, que a gente tem que respeitar. Foi deputada, prestou serviços, né, aqui para Mossoró. Meu convívio com Larissa também sempre foi mínimo. O meu convívio, na verdade, mais próximo com Larissa, do ponto de vista cotidiano, foi na Assembleia recentemente. Ela era chefe de gabinete do presidente Ezequiel, mas eu acho que é uma liderança legítima em Mossoró. Perfeita, Ucha Marcelini. Rosalba, eu acho que ela já deu, né? Acho que o tempo dela já passou. O que ela tinha contribuído para Mossoró já contribuiu, foram 4 mandatos. Mossoró continua sem estar na rota do desenvolvimento como cidades como Campina Grande, como outras cidades, né, dos outros estados do Nordeste. Eu acho que está na hora de Rosalba abrir espaço para novas lideranças, né? Eu acho que ela vai ser obrigada a fazer isso nesse período agora de 2020. Mas como todo chefe, Rosalba é prefeita de Mossoró, então acaba sendo uma chefe de poder que a gente tem que respeitar no sentido como prefeita. Então, acho que a contribuição que ela tinha que dar, seja boa, seja ruim, não estamos analisando isso aqui agora, ela já deu para Mossoró, acho que está na hora de parar e seguir outro rumo. Ex-deputada Sandra Rosato, vereadora Sandra. Sandra Rosado, eu tive convívio com Sandra na Câmara Municipal, em alguns momentos difíceis, né? Porque Sandra era da oposição, da situação, e eu da oposição. Mas é isso, meu convívio com Sandra foi muito passageiro, né? E eu a respeitei como colega vereadora que ela era igual a mim.
Governo Fátima Bezerra. Fátima é uma mulher de muita coragem, né? Que eu admiro muito. Fátima tem uma trajetória muito humilde, nunca foi de família tradicional e de muita coragem. E eu quero, inclusive, reverenciá-la pelo processo que ela conduziu o Rio Grande do Norte na pandemia. Eu tenho muito orgulho, viu, Paulo, de ser deputada no governo de uma professora tão determinada, tão aguerrida como a professora Fátima. Por Fátima, eu tenho admiração, eu tenho orgulho, eu tenho respeito. Isso é o que me define. Os senadores do EN. Ai, meu Deus, você está muito danado hoje, viu, Paulo? Olha, eu tenho, Você vai um nome por aí. olha, eu tenho respeito pelos senadores, como eu já falei, são autoridades, mas eu tenho uma admiração e carinho e acho que tem feito muito bem ao Rio Grande do Norte, o deputado Jean Paul o senador Jean Paul e a senadora Zenaide. Zenaide, eu acho que é uma mulher muito aguerrida, né? Muito determinada. E o senador Jean Paul, ele tem uma capacidade, né, de pensar grande, né? Inclusive é pré-candidato a prefeito de Natal. Então, eu tenho muita admiração e tenho orgulho pelos dois senadores que o Rio Grande do Norte tem. São três, mas eu tenho convívio e conheço para poder falar de forma mais real do senador Jean Paul e da senadora Zenaide. Rogério Marinho e Vaparia, os dois ministros do EN no governo federal. Olha, Paulo, você é demais. Olha, os ministros, como eu disse, são ministros, mas Fábio é lamentável. Fábio, inclusive as últimas declarações que ele deu sobre a Petrobras é lamentável. Então, tanto o Rogério Marinho, que foi o pai da reforma trabalhista, que fez um mal danado para nós, como também foi, na verdade, o pai das reformas, né? Eu só eu lamento muito pelo Rio Grande do Norte ter dois ministros que, na verdade, não condiz, né, com o que o povo do Rio Grande do Norte merece. Então, para esses dois ministros, eu lamento, viu, Paulo? Lamento muito. Jair Bolsonaro. Ah! Jair Bolsonaro, para mim, eu dou para ele o mesmo desprezo que ele deu para os mais de 115 mil mortos. Porque quando um presidente não respeita os seus cidadãos e as suas cidadãs no momento mais duro, que é o final da vida, para mim, ele não merece respeito. Então, meu respeito a todas as famílias dos mortos e todo o meu desprezo ao presidente Bolsonaro. Isso está dando. Isolda Dantas, eu olho para ela e digo que ela foi uma jovem sonhadora e que ela continua sendo uma jovem muito sonhadora, muito militante, muito resistente. Eu digo que Isolda Dantas é renitente, né? E ela tem sonhos. E ela, desde juventude, que ela sempre sonhou com um mundo justo e um mundo igual. E é isso que ela segue persistindo, como militante do movimento social, como vereadora, como deputada e agora como pré-candidata a prefeita de Mossoró. Isolda Dantas, que é uma Mossoró para toda a gente. Deputada, muito obrigada. Infelizmente, a gente tem que terminar. Falta muita coisa que eu tive que perguntar à senhora, mas espero que a senhora volte aqui em outra oportunidade. E, Uhum. e boa sorte na eleição. E tudo de bom, muito obrigado. E volte, deputada, porque ficou muita coisa pendente. Querido, eu que queria muito agradecer o seu convite,
Para mim foi uma honra, né, estar aqui conversando com você. Você é um jovem muito inteligente. Camila me falava e eu, mas assim, eu fui dar uma olhada no seu Facebook. Parabéns, um beijo para sua mãe. Parabéns pelo filho tão querido e tão inteligente que ele tem. Ele é muito danado. Eu tenho que me preparar. A próxima live que eu vier, eu vou ter que me preparar muito, porque você é muito danado. Danado no bom sentido. Mas, meu querido, muito obrigada pelo convite. Para mim foi uma honra. Quero voltar para a gente falar sobre a Petrobras, falar sobre emprego e renda, falar sobre acessibilidade, tá bom? Então, um beijo para você. Estamos juntos aí nessa luta de um mundo inclusivo. Eu quero ver você cada vez crescendo mais nessa ideia de ser comunicador. A sua inteligência vai lhe guiar e nunca desista dos seus sonhos, porque sonhar faz parte das nossas vidas e faz a gente avançar. Então, boa noite, Paulo. Muito obrigada mesmo. Vamos ter que voltar a conversar mais. Com certeza, deputado. E obrigado a todos que assistiram, que comentou. Infelizmente não tive tempo de ler o comentário, mas muito obrigado. Essa entrevista vai estar daqui a pouco no YouTube. E todo dia tem N% comentando o dia a dia, vida independente, às vezes tem entrevista. E vamos que vamos. Tamo junto. Obrigado a todos. Tchau, beijo. Até amanhã. Beijo, deputado. Tchau, Deputado. querido. Tchau.